O que fizeram com Adriano foi muito pior do que você imagina. O nome dele assustava goleiros. Adriano, um dos jogadores mais temidos do planeta. Mas a história dele não terminou com um final feliz. E o pior de tudo, a culpa não foi dele. Hoje, você vai descobrir como o talento de um dos maiores atacantes da história foi enterrado, manipulado e deixado de lado por interesses que vão muito além das quatro linhas. O que fizeram com Adriano foi cruel, e ninguém pagou por isso. Adriano Leite Ribeiro, direto da favela Vila Cruzeiro para o topo do mundo. Um garoto simples, com chute de bazuca e alma de gigante. Revelado no Flamengo, comprado pela Inter de Milão com apenas 19 anos. Era uma promessa. Em 2 anos, virou lenda. Em um jogo contra o Real Madrid, ele pegou a bola, passou por todo mundo e mandou um chute tão forte que até hoje ecoa nas arquibancadas. Foi ali que nasceu o apelido Imperador. A mídia italiana se curvou. Os torcedores gritavam seu nome como se fosse um deus romano. A camisa 10 da seleção já era dele. O trono estava montado, mas o império ia ruir. No auge da fama, veio o golpe mais doloroso. O pai dele, com quem falava todos os dias, morreu repentinamente. Adriano desabou. Amigo pessoal contou que ele gritou no telefone: "Perdi meu herói." A Inter de Milão tentou abafar. Dá 2 dias para ele. Depois ele volta. Mas ninguém volta do luto em 2 dias. Ele voltou, no corpo. Mas a alma ficou no Brasil. Começou a faltar nos treinos. Chegava atrasado. Ficava em silêncio. Sabe o que disseram? Estrela mimada. Não tem responsabilidade. Mas ninguém perguntou: como você tá de verdade? Porque ninguém se importa. Não no mundo dos contratos milionários. A caça da mídia. A imprensa italiana começou a devorar Adriano vivo. Bebida, balada, sumiço. Não diziam luto, depressão, abandono. A mesma mídia que o transformou em ídolo, agora queria sangue. A pressão explodiu. Ele começou a beber, sumir, se esconder. Mas nunca parou de jogar. Ainda fazia gols. Ainda dava show. Mas já não era o mesmo. E para eles, isso era imperdoável. Na cabeça dos cartolas, se não serve mais, troca. E foi isso que fizeram. O retorno ao Brasil. E o peso de 1000 julgamentos. Adriano voltou pro Flamengo. E foi como se um vulcão tivesse acordado. 19 gols em 2009. Campeão brasileiro. Parecia o renascimento. Mas ninguém imaginava que ele ainda carregava aquele buraco no peito. Bastava uma lesão, uma noite fora, e vinham as manchetes. Adriano decepciona de novo. Imperador afunda em polêmicas. Mas e o lado dele? Onde estavam os psicólogos, os mentores, os amigos de verdade? Ele estava cercado de interesseiros. As tentativas, as fugas e a solidão. Tentou no Corinthians. Depois no Atlético Paranaense. Depois no Miami United. Cada contrato era uma promessa de retorno. Mas ele já não tinha força. E o pior, ninguém queria entender. Ele era chamado de ex-jogador em atividade. Mas ninguém chamava os clubes de máquinas de moer gente. E assim, o maior centroavante do Brasil pós-Ronaldo foi deixado para trás. O julgamento final. Hoje, Adriano vive na zona norte do Rio, longe dos holofotes. Dizem que vive isolado. Mas nunca pediu pena. Ele não quebrou por fraqueza. Ele foi quebrado por um sistema que não aceita dor, não aceita luto, não aceita a humanidade. O mesmo sistema que cria ídolos e joga fora quando já não vendem camisa. Adriano não foi um fracasso. Foi uma vítima de um futebol sem alma. Quantos outros Adrianos estão sendo silenciados agora mesmo? Quantos talentos você acha que nunca chegaram longe, por não suportarem o peso invisível do sucesso? O futebol precisa de gols, mas também precisa de coração. E se você chegou até aqui, é porque no fundo, também sente que essa verdade não pode continuar escondida. Se esse tipo de história precisa ser contada, então você já sabe o que fazer. Nos vemos no próximo vídeo. E cuidado, tem muita coisa que ainda vai te chocar.